Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, hoje estudo do livro dos médiuns, faltando 4 minutinhos aí para iniciar e vou esperar aqui a mãe entrar. Já entrou, acenar. Hoje eu não estarei com vocês aqui até o final, né? Provavelmente os próximos estudos aí eu entro quando eu tiver uma disponibilidade um pouco maior, né? A gente precisa ter braços, então quem vai acabar fazendo com todo o prazer aqui nosso é o seu Luiz, um grande conhecedor da doutrina, um grande estudioso da doutrina espírita. Como está? Vai aceitar aí? Estamos com problema de áudio. Eu vou pegar um estéreo, só um minutinho. Bom, enquanto você está fazendo esses ajustes, John, vamos recebendo os nossos participantes, mostrando que de uma forma diferente hoje. Boa noite, Marco. Boa noite, eu não consigo ver porque eu não estou no celular da SECNE. Hoje é a estreia do nosso participante aqui, nosso amigo, irmão Luiz, que vai assumir o celular e a condução da SECNE de hoje. Nós dois vamos fazer junto. O John vai acompanhar-nos, certo? Eu vou estar nos bastidores aí, acompanhando qualquer coisa que precisar. Daqui a pouco nós vamos ter a participação da Dulce, e aí o Luiz vai aceitar, acho que Dulce entra conosco online. Bom, enquanto a gente se ajusta aqui, vamos fazer só recordar, nós estamos no capítulo 16, as especialidades dos médiuns. Nós tivemos na aula, no nosso encontro passado, chegamos a iniciar aptidões especiais dos médiuns e hoje nós vamos no item 186, certo? Então, vamos chegando aqui. Bom, falta ainda um minutinho, é o tempo de fazermos os convites e aguardarmos a chegada dos demais participantes. Quase certo aí, John? Uhum. Então você vai entrar agora. Pronto. Oi, Dulce, boa noite! Agora tu pode abrir teu áudio aí. Hoje eu mandei o chefe no meu lugar, viu? Abre o áudio. Você precisa abrir teu microfone, que aqui não estou a lhe ouvir. Tá aberto? Talvez seja isso aqui. Você está no computador? Não, no celular. Ah, pronto. Hoje o chefe vai representar ele. Espera aí só um pouquinho. Põe lá e cancela aqui, John. Só um pouquinho que estamos ajustando. Só um minutinho, Dulce. Está me ouvindo agora? Eu não estou te escutando. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu te escuto, Ciciana. Pronto, já resolveu aqui, John. Agora deu. Só que tá dando eco para ti? Não, para você está dando eco? Mãe. Bota o telefone de ouvido. Fica trocado aqui, ó.
Nós estamos fazendo uma estreia aqui. Pronto. Vamos fazer mais um teste. Muito bem. Vamos ter que botar os dois fones de ouvido, João? Sim. Sim, a pessoa fora. Luiz, está ouvindo bem no fone de ouvido? Isso, estamos dois. Estamos bem. Perfeito. Perfeito. Acho que agora dá. Liga. Pronto. Certo, então. Estávamos fazendo a retrospectiva. Tá ouvindo, Dulce? Tô. Vocês estão ouvindo ela, os dois? Estamos. Vocês... Ouvindo ela, Luiz? Ana. Então pronto. Tá ok. Então, pronto. 8h02. Como hoje quem está com o celular da SEC na coordenação é o seu Luiz. Deixa eu ver aqui. Você pode dar curtir aqui nessa. Tá, ok. Eu vou pedir para que ele faça a abertura com o Evangelho e a prece inicial. E aí você faz a final depois da aula. Tá ok? Deve-se colocar um fim às provas do próximo? Já dissemos muitas vezes que estão na Terra para concluir suas provas e tudo que lhes acontece é fruto de suas existências anteriores. É o peso da dívida que todos têm de pagar. Esse pensamento provoca reflexões em algumas pessoas e ideias que precisam ser combatidas, pois poderiam causar consequências desastrosas. Alguns pensam que a partir do momento em que se está na Terra para corrigir os erros de existências anteriores, é preciso deixar que as provas sigam seu curso. Existem os que acreditam que não é preciso fazer nada para atenuá-las. Ao contrário, entendem que é melhor agravá-las, tornando-as assim mais proveitosas. Isso é um grande erro. Sim, as provas devem seguir o curso que foi traçado por Deus, mas por acaso conhecem esse curso? Sabem até que ponto elas devem ir? Será que o Pai misericordioso não disse que o sofrimento desse irmão não deverá ir mais longe? Será que vocês não foram escolhidos pela providência, não como um instrumento de suplício para agravar-lhe o sofrimento, mas como um alívio para cicatrizar as feridas que a justiça abriu? Quando estiverem na presença de um irmão que sofre, não devem dizer, é a justiça de Deus. É preciso que ela siga o seu curso. Digam, ao contrário, vejamos que meios o Pai misericordioso colocou à minha disposição para suavizar o sofrimento desse irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu apoio material, os meus conselhos, não podem ajudá-lo a transpor essa dificuldade com mais ânimo, paciência e resignação. Será que Deus não colocou em minhas mãos os meios para que eu consiga fazer cessar o sofrimento desse irmão? Será que não me foi dado também como prova, ou como um meio de resgatar meus erros, deter o mal e substituí-lo pela paz? É um belo ensinamento. Então, Quantas vezes a gente pensa numa situação dessa? Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de mais um encontro, mais uma oportunidade de aprendizado, comunhão de ideias, discussão e de reflexão sobre essa grande doutrina. Vamos pedir à espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos dê o discernimento necessário para a compreensão da mensagem de hoje. Iniciando, vamos fazer a prece do Mestre dos
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra de todos os males. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, o evangelho de hoje foi muito interessante, né? Quantas e quantas vezes, às vezes, se fica indignado com as provas e não consegue fazer nada, se sente impotente, querendo ajudar. Verdade. Mas eu acho que essa é a grande base da doutrina, né? A grande base do ensinamento do mestre. Né? As provas, às vezes, são mais para nós que, teoricamente ou aparentemente, estamos fora delas, do que para aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade. Né? A nossa conexão em relação a isso precisa ser observada. Exatamente. Tudo é aprendizado. Bom, então, eu vou fazer, como você leu o Evangelho, eu vou ler o item 186 e a gente comenta, certo? O item 186 é o segundo item das aptidões especiais dos médiuns, que está dentro deste capítulo 16. Bom, ele diz assim: seria engano pensar que só pelo fato de se ter um bom médium à mão, ou por ele ter a escrita mais fácil, se obteria por meio dele boas comunicações em todas as áreas. A primeira condição é, sem dúvida, assegurar-se da fonte de um de elas em mão, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Mas é igualmente necessário atentar para as qualidades do instrumento que se oferece ao espírito. Assim, é preciso estudar a natureza do médium como se estuda a natureza do espírito, pois são dois elementos essenciais para obter um resultado satisfatório. Há um terceiro elemento que desempenha papel igualmente importante: a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. E isso é fácil de compreender. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que emane de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, precisa de um bom instrumento. Para que ele queira transmiti-la, é necessário que o objetivo lhe convenha. O espírito que lê o pensamento julga se a questão que lhe é proposta merece uma resposta séria e se a pessoa que se dirige a ele é digna de recebê-la. Caso contrário, não perde tempo jogando boa semente entre as pedras. E é então que os espíritos levianos e zombeteiros se divertem. Porque, pouco se preocupando com a verdade, não a examinam de perto e geralmente são pouco escrupulosos quanto ao objetivo e aos meios utilizados. Resumimos a seguir os principais tipos de mediunidade, a fim de apresentar um quadro sinótico, compreendendo os tipos que já descrevemos nos capítulos anteriores, indicando o item onde foram tratados com mais detalhes. Agrupamos as diferentes variedades de médiums pela analogia de causas e efeitos, mas essa classificação nada tem de absoluto. Alguns tipos são encontrados com frequência. Outros, ao contrário, são raros e até mesmo excepcionais, o que tivemos o cuidado de mencionar. Essas últimas indicações foram todas fornecidas pelos espíritos que, além disso, revisaram este quadro com cuidado todo especial e completaram com inúmeras observações e novas categorias, de tal maneira que ele é, por assim dizer, obra inteiramente deles. Indicamos com aspas suas observações textuais quando acreditamos dever ressaltá-las. São, na maior parte, de Erasto e de Sócrates. Bom, aqui temos um bom diálogo, né? Verdade. A respeito desse tripé. Interessante que nós podemos... Oi? É um dos temas que o Luiz mais bate nos estudos. É esse tema. E ele estreando hoje, caiu assim,
Tá contigo, Luiz. É tudo que tu fala o tempo todo. Pois então, Luiz, faça o comentário desse tripé, tá aqui a bandeja pronta. Na realidade, assim, o Kardec aqui teve um cuidado especial de fazer uma relação de causa e efeito, e aí a gente não está falando aqui de lei de causa e efeito, né? Mas uma relação de causa e efeito entre a qualificação do médium, porque o que acontece muito, né? Há uma confusão entre você ter uma aptidão mais aflorada da mediunidade, você ter capacidade de exercer a mediunidade, que são coisas muito diferentes, né? E aqui ele foi muito feliz quando colocou isso. São dois elementos fundamentais, né? O espírito com seu propósito e o instrumento, que ele chama, né? Isso parece meio ofensivo de início, chamar um ser humano de instrumento, mas ele não está falando do encarnado, ele está falando da aptidão, né? Ele está falando dessa aptidão orgânica que é a mediunidade. Ele considera que isso é um link. Não significa dizer que esse link vai ter plenas condições de transmitir o que o espírito precisa transmitir. Então, a qualificação do médium como pessoa, como ser humano, como um ser inserido na sociedade, é de fundamental importância. E é nesse sentido que ele está colocando isso aqui em palavras um pouco mais amenas, né? É necessário que o médium seja uma pessoa preparada. Não basta só a aptidão da mediunidade, né? É necessário que haja essa preparação como ser humano. Exatamente. E assim, a qualidade do ser humano é uma coisa assim, uma qualificação que tem que ser muito acurada. Veja, a faculdade mediúnica não é o que eu quero, é o compromisso que eu tenho. E se eu vou ter ela em que nível, em que desenvolvimento, e quando ela vai aflorar, tudo depende. Depende da minha conduta, depende de vários fatores. E ele diz aqui, qualidade do instrumento. Isso é uma coisa que para nós que tiramos um tempo para estudar, a gente percebe que o quão difícil é mudar as nossas más inclinações e as nossas desvirtudes. Porque nós temos, assim, N situações que a gente se comporta e se envergonha. É o primeiro passo. Bom, aí essa é uma questão de conduta. Aí quando a gente considera como instrumento, essa conduta vai alinhar a aproximação, né? E aí tem aquela história. A comunicação desse espírito, ele pode? Ele quer? Convém a ele? Essas são questões que, para mim, são fundamentais para a gente compreender até essa ânsia que, às vezes, a gente tem de buscar informações de um médium famoso aqui, aquele é mais assim, eu vou achar que eu vou ter acesso àquele médium, isso vai ser bom para mim, e a gente acaba enaltecendo valores encarnados que não são sempre os valores que trazem a valoração da faculdade mediúnica, porque a gente faz essa qualificação com os nossos olhos encarnados. Então, como a gente vai poder fazer? Bom, a partir disso, para mim, me chama a segunda questão. Não perde tempo jogando boa semente entre as pedras. Eu me lembrei da parábola do semeador, em que é feita exatamente essa análise de que não adianta semear sobre pedras que não vão florescer. Então, nós temos
que usar a comunicação espiritual para que seja algo proveitoso e não banalidade. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa cuidar muito, né, Luiz? Não usar a condição mediúnica para não encontrar processo evolutivo no resultado. Seja para aquele médium que assumiu esse compromisso e tem essa faculdade e que certamente vai ter que prestar conta. E as pessoas que se assenhoram desse processo são para interesses pessoais ou são para um crescimento coletivo até? Não sei se você tem mais alguma coisa nessa primeira parte. Isso aí, é um aprendizado mútuo, né? E nesse sentido, e aqui tem uma palavra que me deixa extremamente feliz em ver que o Kardec destacou essa palavra sem citá-la, né? Que é o propósito. Porque, assim, a gente não engana um espírito. Né? A gente não consegue enganar. A gente consegue fazer uma certa encenação perante os integrantes de um grupo mediúnico. Né? Mas a gente não engana o espírito, que é a linguagem do pensamento. Eles têm condição de acessar o que nós estamos pensando. O que não é, às vezes, necessariamente o que nós estamos expressando. Né? Então, isso tudo tem a ver com propósito. Né? Então, de novo, parece, ontem até a gente discutiu no nosso outro grupo essa questão. Isso é uma simbiose espiritual. Né? Você tem ali alguém que está aprendendo e, ao mesmo tempo, ensinando. E o médium também tem esse papel, né? De aprender a conviver com esses espíritos e melhorar esse processo de comunicação. Mas tudo isso depende de um propósito. Dependendo do meu propósito, é um tipo de amigo espiritual que vai aparecer. Nem sempre aquilo que a gente chama de bom espírito. Né? Porque não se enganem, né? Os que não são bons espíritos não têm necessariamente aparência má. Né? Eles podem ser muito dóceis, podem ser muito inteligentes, mas podem não ser bons espíritos. Né? Então, esse processo de conhecimento, e o primeiro filtro que a gente consegue fazer é o filtro do propósito. O que eu estou pensando? O que eu quero com essa comunicação? Né? O que eu pretendo atingir com isso? Dependendo desse propósito, você está sintonizando a sua anteninha para um lado ou para o outro. Né? Isso é que é importante a gente prestar atenção. E ressalto mais uma vez, foi o que a Dulce falou, a qualificação, o conhecimento social é muito importante. Né? Todo médium acha que tem que estudar só o fenômeno da mediunidade. Não. Ele tem que estudar filosofia, ciências sociais, tem que estar inteirado da política. Quando eu falo de política, não é a política partidária, são as políticas da sociedade às quais a gente vive, está inserido, porque é a partir desse contexto social que os problemas aparecem. Exatamente. Então, é a partir desse conhecimento que o espírito que tem a intenção de instruir, tem a intenção de colaborar com a melhoria desses problemas, ele tem mais facilidade de se comunicar. Né? Então, essa preparação humana mesmo, de conhecimento do médium, é fundamental. Né? Senão a gente vai ficar naquela história da escolinha. Né? Se eu não consigo passar da terceira série, é um professor de terceira série que vai se comunicar com a gente. E esse livro ele é muito interessante, que no início ele vem dizendo isso. Os espíritos vão mudando à medida que o médium vai se especializando, à medida que o médium vai agregando mais conhecimento, porque o processo é de aprendizado. A mediunidade é um processo de aprendizado. Né? Que pese muitas vezes a gente imaginar que isso é algo para fazer o bem a terceiros, mas ele é para fazer o bem a terceiros a partir de um processo de aprendizado. Porque esse foi o compromisso que a gente assumiu quando
quando estávamos para reencarnar, né? Se nós tivemos a vontade de ter essa faculdade aflorada, foi para que nós nos aperfeiçoemos também a partir do exercício dessa faculdade. Tá bom? Você chama uma atenção e faz uma dialética com o ano escolar, que é interessante, porque o parâmetro tem tudo a ver. E isso, para mim, está dentro da questão também dos escrúpulos que ele diz aqui, ó, quanto ao objetivo e aos meios. Depende daquilo que eu me proponho a fazer, eu vou ter as condições e vou ter a assessoria. E a gente procura muito, a gente é procurado aqui na casa também, muito para soluções imediatas, as pessoas querendo ajuda para resolver problemas imediatos, especialmente no trabalho das cirurgias espirituais. E não se percebe que a mediunidade que oferece um tratamento, ela é, como diz o John, um bisturi, um instrumento, mas é de acordo com a conveniência do conjunto do merecimento daquela pessoa e dos espíritos da vibração e da conduta dela que ela vai receber a cura ou não. Na verdade, é mais um formato, né? Uma prática, inclusive, muito mais encarnada do que espiritual. Necessária pelo nosso processo evolutivo, porque nós ainda temos essa postura cerimoniosa, mas tem a ver tudo com o nosso alinhamento. E é por isso que ele vem aqui, nos tipos de mediunidade, lembrando que foram alinhados pela analogia de causas e efeitos, de uma forma não absoluta, né? E ele fala que os espíritos que revisaram, definiram e fizeram esse catálogo das diferentes variedades de médium. Por quê? Não é pura e simplesmente para superar nossa curiosidade. Sempre, tudo tem um senão, tem um porquê, tem uma razão de existência. Para que a gente possa compreender, saber o contato que a gente tem com os médiuns, com os espíritos e que conduta e que escolhas nós vamos fazer. Porque o livre-arbítrio começa por isso. Começa por a quem que eu vou me aproximar. Isso é livre-arbítrio, eu escolher a minha conduta e a quem eu quero conviver. Certo? Então, eu vou deixar para você ler o quadro sinótico, item 187, Luiz. Pois não, vamos lá. Quadro sinótico das diferentes variedades de médiuns. Podemos dividir os médiuns em duas grandes categorias. Médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. E médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais especialmente aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Todas as demais variedades se ligam mais ou menos diretamente a uma ou outra dessas duas categorias. Algumas participam de ambas. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob influência mediúnica, veremos que há em todos um efeito físico e que aos efeitos físicos se junta muito frequentemente um efeito inteligente. O limite entre ambos, às vezes, é difícil de estabelecer, mas isso não tem consequência alguma. Compreendemos, sob a designação de médiuns de efeitos intelectuais, os que podem mais especialmente servir como intermediários para as comunicações regulares e contínuas. Variedades comuns a todos os tipos de mediunidade. Médiuns sensitivos. Pessoas suscetíveis a sentir a presença dos espíritos por uma sensação geral ou local, vaga ou material.
A maior parte distingue os espíritos bons ou maus pela natureza da sensação que causa. Aí o espírito faz um complemento aqui, né? Os médiuns delicados e muito sensíveis devem abster-se de comunicações com espíritos violentos, ou cuja sensação é penosa, devido à fadiga que isso resulta. Continuando, médiuns naturais ou inconscientes, os que produzem fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação de sua vontade, e muito frequentemente à sua revelia. Médiuns facultativos ou voluntários, os que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato de sua vontade. Qualquer que seja essa vontade, eles nada podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de um outro poder. Vamos comentar esses aqui? Vamos. Bom, aqui tem assunto para uma boa conversa. Bom, médiuns de efeitos físicos e intelectuais, a primeira classificação. A gente percebe que o médium de efeitos físicos, que são aqueles que conseguem fazer materializações, com o tempo foi se reduzindo. Na época de Kardec, eram mais presentes, que eram que faziam as movimentações das mesas, que faziam as psicografias de forma indireta, né? E mesmo hoje a gente percebe que médiuns que ficam totalmente distantes, não é distante a palavra, que ficam totalmente controlados pelo espírito, está se reduzindo. Por quê? Porque a comunicação intelectual está se ampliando, é a evolução do processo. Da mesma forma que as comunicações estão se modificando, antigamente vinham com provas da existência do plano espiritual. Hoje já não há uma preocupação em mostrar que existe um outro plano espiritual, mas sim em como que se dá o processo e a evolução do espírito e o espaço espiritual que se busca. Não é isso? É isso aí. Tem uma coisa interessante, né? Essa questão de médiuns de efeitos físicos e intelectuais, ela na realidade, ele fez aqui entendo eu, né? Ele fez uma diferenciação entre médiuns de efeitos físicos e efeitos intelectuais, justamente por causa desse início do processo de comunicação que Kardec resolveu, né, ordenar e estudar, porque haviam sim fenômenos de causas inteligentes e que eram fenômenos materiais, né? Naquele momento, como não havia todo esse conhecimento que a gente tem hoje, dessa dinâmica do mundo espiritual, os espíritos, eles simplesmente, era quase um processo de possessão, né? Eles vinham, porque o que era a ideia inicial, né? Era provar que existe vida inteligente após a morte. Esse era o objetivo. Não era passar mensagem nenhuma. Isso aqui, gente, levou décadas para se chegar nesse nível de informação, né? O início não era esse. Tanto que não aparecia espírito nenhum. Era tal das mesas girantes. Eram as batidas. Né? Eram fenômenos de translação de objetos de um local para outro, simplesmente para dizer, ó, a gente está aqui, a gente existe e a morte é só um estágio, né? Depois isso começou a evoluir para um outro objetivo do mundo espiritual, que era passar a parte da dinâmica, né, de como é que funciona isso. Porque o que é a ideia disso tudo, né? É dar uma outra perspectiva de vida do ser humano. É fazer ele raciocinar num outro patamar de entendimento sobre o que ele chama de vida, né? Que, na realidade, os espíritos vieram dizer o seguinte: vocês chamam de vida, não é a vida. Isso é apenas uma existência. A vida é algo muito maior. E quando eles conseguem passar isso sob a metodologia muito bem planejada do Allan Kardec,
Eles conseguiram criar uma outra perspectiva para muitas pessoas. Isso é uma coisa que hoje eles não têm mais necessidade de provar para ninguém que o mundo espiritual existe, né? A gente está vendo aí o quanto a sociedade, principalmente no Brasil, né? Mas o quanto a sociedade civil organizada já está se utilizando deste assunto para resolver boa parte de problemas de ordem social. Então, a gente tem Associação de Advogados Espíritas, Associação de Médicos Espíritas, Associação de Engenheiros Espíritas, né? A gente tem grandes nomes de expressão na ciência humana lidando com este tema, né? O judiciário já começou a lidar com esse tema. Acho que a primeira grande atitude do judiciário, e isso tem um filme aí do Chico Xavier, foi quando uma carta psicografada foi usada como prova para inocentar uma pessoa de um suposto homicídio, né? Isso é fato, isso não é um enredo de um filme, isso foi fato, né? Então mas como é que isso chegou nesse ponto? Chegou nesse ponto porque o instrumento se aperfeiçoou, né? Se nós tivéssemos ainda a descrença do século XIX, a época de Kardec, a gente estaria vendo ainda mesas girantes. Nós não teríamos esse volume, né? Então, tudo tem uma vinculação, né? Então, esses tipos, essas variedades aqui de mediunidade, na realidade, são uma primeira análise, ou uma primeira estratificação que o Allan Kardec fez em conjunto com os espíritos, porque, e aqui é um negócio interessante, é meio que uma receita de bolo. Não é a visão do Allan Kardec, é a visão dos espíritos. Como é que eles nos enxergam como médicos? E é legal isso, por quê? Porque se eu foco na minha faculdade mediúnica para um determinado tipo, né, de afloramento da mediunidade, eu consigo dar a eles melhores condições de se comunicarem. Então, isso aqui era o grande objetivo, tanto do Allan Kardec quanto dos espíritos. Ó, vamos dizer para eles como é que a gente enxerga eles, e aí eles vão se enxergar e vão poder se especializar mais nisso. Exatamente. Dessa forma que eles dizem, ó, se analisarmos os fenômenos sob a influência, veremos que há em diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica. Não, verá aqui, que há em todos os efeitos físicos e que aos efeitos físicos se junta um efeito inteligente. Essa coisa, o efeito inteligente, que foi o que despertou a curiosidade do Kardec, né? Mesmo naquelas situações das batidas das mesas, ele saiu da condição humana de querer adivinhações do sobrenatural e perceber que aquilo não era um efeito mecânico ou magnetismo. Bom, depois de toda essa explicação, esse debate e essa análise que o Luiz fez, eu acho que essa variedade, saímos das categorias e indo para as variedades, nós também já fizemos uma abordagem ao longo do estudo sobre a questão da mediunidade sensitiva, os inconscientes, ou facultativos ou voluntários. Por quê? Os sensitivos é aquela coisa que a gente já falou, é você perceber uma informação que nem sempre ela é totalmente clara, mas com a condução do seu alinhamento vibratório, há a interferência maior ou menor, melhor ou pior dessa conexão, certo? E assim também vai para a produção espontânea, que são aqueles médiuns que muitas vezes não têm, eu entendo, né? Que são aqueles médiuns que não têm o controle, que a manifestação mediúnica às vezes o torna inconsciente. Ou quando a manifestação ocorre e o médium tem a consciência do que está acontecendo
e que essa comunicação existe. E outra é o processo facultativo, que a pessoa já tem a mediunidade, e pessoas que, ao longo do estudo mediúnico, do estudo da doutrina, começa a perceber, se voluntaria para o desenvolvimento de alguma faculdade. É isso que você entende, Luiz? Também. Vamos lá. Deixa eu só fazer um adendo aqui, ou um complemento à tua explanação. Essa questão dos médios naturais inconscientes é bem simples de entender. É muito... Hollywood adora isso, né? Casa Assombrada. Fenômeno Poltergeist. Todo mundo já viu esse filme, imagino eu. É o sobrenatural que desperta. Então a gente precisa entender uma coisa, né? As leis da física, assim como as leis do mundo espiritual, elas são imutáveis. Elas são inabaláveis. E, pelas leis da física, um espírito não pode mover matéria. Isso é impossível, a não ser que ele tenha matéria para manipular e para mexer. A questão dos médios naturais inconscientes são aquelas pessoas que, estando num recinto, têm uma doação de ectoplasma tão grande que produzem efeitos físicos. Tá certo? Esse tipo aqui de mediunidade, ele está muito ligado a isso, a mediunidade de efeitos físicos mesmo, né? Aqueles efeitos não só de materialização, mas de sons, enfim, uma série de efeitos que, teoricamente, e pelas leis da física, não poderiam ocorrer, porque um espírito, até onde a lei da física alcança, não tem matéria. Né? Mas existe aí um estado da matéria que a gente ainda não tem aceito pela ciência atual, né? Que é a questão perispiritual. Né? Porque o perispírito é matéria. É matéria fluídica, mas é matéria. Mas é matéria. Né? Então, esse processo de ligação perispiritual é que gera os fenômenos que o Kardec denominou de efeitos físicos. Né? As mesas girantes eram isso. Não era o espírito que estava mexendo com a mesa. Era a utilização do ectoplasma do médium que fazia a mesa se movimentar. Mas aí ele começou a entender isso e começou a perceber que havia um processo inteligente por trás desse fenômeno. Né? Então, o espírito ele tem capacidades de manipulação do ectoplasma, né? Que é uma matéria intracelular, que a gente ainda não conhece com profundidade. É nesse sentido que ocorre o fenômeno de efeitos físicos. Tá? Aqui nos médios facultativos e voluntários é bem isso mesmo. Né? Eles têm o poder de provocar os fenômenos por um ato da sua vontade, ou seja, eles têm controle sobre isso. O que não significa dizer que eles consigam fazer isso a hora que querem, porque esse é um processo de 2 ou 3, né? Esse não é um processo único, não requer decisão do médium, né? Requer uma parceria do médium com o nosso amigo do plano espiritual, né? E o telefone tocando de lá para cá. O telefone tocando de lá para cá. É bem por aí. Exatamente. Vamos lá, então. Há variedades especiais para os efeitos físicos. Médios tipitólogos, aqueles através dos quais se produzem ruídos e pancadas. Variedade muito comum, com ou sem participação da vontade. Médios motores, que produzem o movimento dos corpos inertes, muito comuns. Médios de translações e suspensões, que produzem a translação aérea e a suspensão no espaço de corpos inertes, sem ponto de apoio. Há os que podem erguer a si próprios, mais ou menos raros, segundo o desenvolvimento do fenômeno, muito raros no último caso. Médiuns de efeitos musicais provocam a execução de certos instrumentos
sem contato, muito raros. Bom, eu vou parar aqui para a gente falar sobre esses, depois nós vamos para os médios de aparições e transportes. Bom, o de ruídos e pancadas foi aquela explicação que você acabou trazendo na situação anterior. A dos corpos inertes são exatamente aquela questão do ectoplasma, que é a comunicação entre o médium e o espírito, e a doação de ectoplasma fazia a movimentação. E essa da translação aérea, que também é aquele exemplo daqueles fenômenos de arremesso de pedras, de coisas que se movimentam para chegar naqueles médiuns que têm capacidade de movimentar o próprio corpo e fazer aquela volitação encarnada. E o de efeitos musicais, que eu acho que ele se aproxima, no meu entendimento, daqueles que conseguem fazer barulho de batidas na porta. Só que ele consegue fazer de uma forma mais harmônica, através do instrumento musical que está ali disponível, certo? Concorda comigo, Luiz? Concordo plenamente. E vou dar uma sugestão. Tem uma sériezinha, como é o nome aí, Dulce? YouTube? Não, não é no YouTube, é na Amazon. Na Amazon. Prime. E é uma série, gente, assim, é uma série, ela não é dramatizada, tá? São gravações reais de um grupo de estudiosos. Na verdade, é um trio. É uma pessoa extremamente religiosa, é uma pessoa que tem muito estudo sobre a questão do xamanismo ele é um australiano, e o terceiro é um médium, é um sensitivo, que se juntaram para ir em busca de catalogação, filmagem e gravações de fenômenos de efeitos físicos. Toda a Austrália. É fantástico de ver. É bem interessante. A Dulce depois vai achar para mim, porque eu estou assistindo, eu estou no segundo capítulo. Eu passei no meu grupo, mas não me recordo do nome, mas eu prometo que a gente vai trazer. Ali vocês vão conseguir perceber todas essas estratificações que o livro dos médiuns está trazendo. Porque eles trazem fenômenos de todos os tipos, né? Fenômenos, inclusive, da escrita indireta. Né? Tem uma determinada situação em que há uma criança, né? Um espírito que ainda se sente como uma criança, e ele está muito apegado a um museu de brinquedos, porque o pai dele trabalhava ali. E ele escreveu "Eu te amo, papai", na porta de um carro que está exposto nesse museu. Ele escreveu através da escrita indireta, porque alguém ali naquele recinto tinha mediunidade desse tipo, que permitiu a esse espírito que pudesse fazer uma escrita, né? Que eles não conseguiram identificar que tipo de tinta foi usada ali, mas está escrito na porta do carro: "Eu te amo, papai". Então, assim, vejam que são fenômenos que ainda, mesmo que raramente, acabam acontecendo, mas o mais importante disso tudo aqui, a gente está especificando cada um, mas o mais importante disso tudo é para mostrar que isso vem num processo de evolução desse contato mediúnico, né? O que o Kardec quis mostrar é que existem tantos outros tipos que é importante que a gente não se assuste com isso, nem se surpreenda, né? Porque a mediunidade é algo ainda um tanto quanto raso para a gente em conhecimento, né? A gente tem muito pouco conhecimento ainda sobre a dinâmica e a potência que essa faculdade tem perante o mundo espiritual, tá bom? É interessante você falar dessa evolução, porque quando Chico esteve no Pinga Fogo, ele fez uma colocação da comunicação com o plano espiritual. Ela ainda chegaria ao ponto de ser instantânea. A gente fala e faz assim, dentro do nosso conhecimento, imaginando que você possa teclar
via WhatsApp, né, que é a nossa melhor tecnologia de contato hoje disponível, e a gente tem esse limite de querer imaginar que essas informações, ou que as informações do plano, são no nosso limite encarnado. Mas como você falou ali antes, nós não temos a capacidade de compreensão, nós temos os limites do nosso universo. E por isso que o médium precisa estudar. Até para que ele possa receber mais informações e desenvolver a mediunidade. Porque se ele ficar dentro de um universo de leitura restrita, grafia quase analfabeto funcional, não lê, não busca mais conhecimento, fica só na informação televisiva, sem fazer uma crítica, porque você perde o senso crítico se você limita a tua informação, a tua fonte. Eu acho que esse é o lado provocante da doutrina. Ela está sempre desafiando. E nós vemos, assim, entre os médiuns que a gente convive, seja aqui na casa, ou seja em outras casas, no diálogo, quando a gente encontra uma pessoa e diz, eu também sou espírita, é exatamente esse desafio de saber mais. Esse desafio de saber que eu preciso aprender, isso eu não sei, então será que é assim, não é? Será que essa comunicação é verdadeira? Até que ponto a influência pode existir, eu tenho que questionar. Então, tudo isso está nesse pacote. Né? E agora tem uma mediunidade que eu vou ler e vou comentar porque a minha ansiedade é maior. Os médiuns de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, muito excepcionais. E nós temos 2 casos assim bem consistentes na nossa história da evolução mediúnica. Eu não sei se são os mesmos que você está pensando, Luiz, mas um é aquela flor que Divaldo recebeu, que foi materializada, que hoje ele mantém ainda lá na Mansão do Caminho, dentro de uma cúpula. E outra situação é aquele repórter questionando o Peixotinho, que ele tinha, no processo de comunicação deles e para provar a existência do plano espiritual, tinha uma panela com parafina, onde os médiuns colocavam a mão, faziam peças para materializar, e que numa dessas oportunidades, na investigação desse repórter, a filha dele se comunicou, deixando uma amostra, uma cópia moldada do pezinho dela, com um sinal que ele reconheceu e que nem poucos sabiam. Então, eu vejo isso, é o momento. Há quanto tempo isso foi? Hoje, eu desconheço se nós temos ainda situações dessa. Era essas que você imaginava, Luiz? Não. Bom, o Chico era um grande médium de efeitos, né? Apesar de o Emmanuel ter conduzido ele ao caminho da psicografia, que deu no que deu, né? Nessas centenas de obras, essa grande quantidade de informação, mas o Chico tinha essa faculdade também. Mas eu vou citar um local que eu acho que todo bom estudioso da doutrina espírita e do fenômeno devia visitar, que é o Largo Frei Luís, Rio de Janeiro. Ele é uma grande referência em fenômenos de materialização. E eles têm até um pequeno museu lá que dá para a gente conhecer alguma coisa. E durante muito tempo eles trabalharam com a cirurgia espiritual, mas com o espírito materializado. Né? Mas isso requer um médium que é extremamente raro. Né? É um médium que tem uma capacidade tão grande de doação, de cessão de ectoplasma. E tem um livro que é bacana, que chama Os Médicos do Espaço,
Foi um livro feito por um repórter que era extremamente cético em relação a isso. E ele ficou durante, eu acho que 20 anos acompanhando esse trabalho dessa casa. Mas é um processo, e eles explicam isso lá, né? Era um processo mais para trazer as pessoas a se reequilibrar em relação à fé, né? Porque é complicado, né? A gente diz assim, não, eu tenho fé em Deus, mas eu não enxergo Deus, eu não toco Deus. Então a gente diz que tem fé, né? Então lá, e os espíritos sabiam disso, né? Porque boa parte da cura parte dessa palavrinha que a gente chama de fé, mas é um processo de reequilíbrio energético, né? Então, e eles diziam isso lá, a reincidência das doenças que eram tratadas lá chegava a índices muito altos, porque as pessoas não levavam fé. Elas não tinham fé, elas não tinham confiança naquilo. Aí o espírito resolveu operar materializado. E tem obras hoje de médicos, de oncologistas, que participaram desse trabalho e viram que, de fato, o fenômeno acontece, né? Porque quando o espírito está materializado, a gente tem uma outra perspectiva do trabalho que está sendo feito. É São Tomé, né? É São Tomé, né? Precisou disso durante muito tempo. Eles agora não estão trabalhando mais porque, infelizmente, esse médium foi morto num processo lá de assalto, enfim, e o espírito não encontrou ainda um outro médium que pudesse ceder essa quantidade, porque é uma quantidade extremamente excessiva. Tem fotos nesse nível. Ele chegava a perder quase 60% da massa corporal numa sessão dessa de cirurgia espiritual. Ele precisava ficar isolado, ninguém podia tocar nele, porque isso é um processo extremamente perigoso, né? Mas que tinha um sentido de ser e ele era protegido pela espiritualidade que estava ali. Mas esses médiuns de aparição é o que eu comentei antes, né? Normalmente eles são médiuns involuntários ou inconscientes, né? Que ele não consegue controlar a consciência enquanto ele doa. E aí saem aí as histórias de fantasma, de assombração, e isso aparece, né? Porque há ectoplasma suficiente para um... Né? E nesse próprio livro, Kardec, mais à frente, ele trata dessa questão, principalmente em relação aos espíritos vivos, desdobrados, materializarem objetos para pessoas queridas que estão em situações extremas. E esses objetos durarem enquanto a pessoa estiver com vida. Durarem anos, né? É o que ele diz da escrita indireta, né? É uma materialização de uma tinta que não estava em lugar nenhum, simplesmente aquilo apareceu escrito num papel. E ele pergunta para o espírito, como é que isso dura? Quando há um propósito nobre para a mensagem, ela vai durar quantos anos forem necessários naquele papel. Sabe? Então, esse é um processo que a gente tem muito pouco conhecimento ainda de como é que essas forças, né, que a gente dizem invisíveis, trabalham em torno da gente. Exatamente. Nosso limite de conexão, de compreensão, é muito restrito. Nós não temos, assim, expertise e nem a nossa inteligência, ela não alcança a ligação, como é que eu digo? Não, a ligação de referencial suficiente para isso. Então, é por esse motivo que nós precisamos estudar, aprender a abrir universos, não ser limitado e não dizer eu sei assim, sempre foi assim, nunca foi diferente. E também não a crença em Deus, que ela é muito mais fácil quando a gente precisa, né? É o Deus emergência. É muito fácil crer em Deus quando eu estou precisando de ajuda. Agora, quando eu estou lépido e faceiro, a gente esquece. E é muito comum. Bom, nosso horário está no limite. Nós temos 4 minutos. Nós estamos, então,
encerrando o nosso encontro número 49 nos médiuns de aparições e inauguramos médiuns de transportes no próximo encontro de número 50. Agradecemos a participação, a todos aqueles que estiveram conosco aqui. E eu convido Dulce para fazer o encerramento. Pode ser? Nossa oração de agradecimento. Só tem uma dúvida ali da menina que está falando que não achou a série na Amazon. São dias específicos, né, Lu, que ela passa, não é todos os dias, né? Não, ela está gravada. Ela está gravada, né? São vários capítulos. É a série O Outro Lado. O Outro Lado. O Outro Lado. A Raquel respondeu ali para a gente. Obrigada, Raquel. É isso aí, O Outro Lado. Então tá. Vamos fechar os nossos olhos físicos nesse momento. Agradecer a oportunidade. E eu acho que junto com o John e a Cláudia, a gente quer dizer que vocês formam a dupla dinâmica ideal para o estudo desse livro. Então, tá com vocês toda quinta-feira às 20 horas. E antes de encerrar, eu queria convidar, que para mim é uma das coisas mais preciosas que nós temos na doutrina espírita, que é o Evangelho no Lar. Então, todos os domingos, às 20 horas, podem se conectar da casa de vocês, sendo espíritas ou não, mas fazer o Evangelho no lar é trazer a harmonia dentro do lar, é trazer a paz de espírito, é trazer Jesus no coração. Sendo assim, eu queria fazer uma prece para a gente trazer para nós, para cada um de nós hoje, que o estudo da mediunidade é o desenvolvimento do nosso espírito. Então, vamos com a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Obrigada, gente. Obrigada a cada um que chegou aqui. Obrigada pelas vibrações. Obrigada, Cissona e Luiz. Beijo. Obrigada. Até mais. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Tchau, tchau.